Louvado seja Deus, exaltado seja o Cordeiro de Deus nesta noite. Nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, porque estamos aqui para mais uma live. E nós esperamos que você compartilhe a nossa live e que você participe muito bem, prestando bem atenção às explicações. Nós estamos com a campanha Desvendando o Futuro, que falamos durante toda a semana sobre escatologia. E hoje nós iremos falar sobre a dignidade do Cordeiro de Deus. É um assunto muito legal, muito top. E vamos ler Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, versículo 10, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque estamos aqui mais uma vez para trazer a ministração da palavra do Senhor. E meus queridos, que você possa participar, que você possa estar conosco aí, ok? Pai querido, Pai santo, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, eu peço a tua misericórdia, eu peço a bênção do Senhor para este grande momento que iremos ministrar a tua palavra, e nós queremos que o teu Espírito, ó Deus, possa nos conduzir a um momento glorioso na tua presença, e que juntos, ó Pai, nós possamos aprender a tua palavra para a glória do teu nome. Amém. Gente, o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, antes mesmo que ele viesse ao mundo, né, que ele viesse tomar forma humana, já estava planejado por Deus desde a eternidade. Nosso Deus não será pego de surpresa. Ele precisará de um plano B, né? E nós sabemos que o amor de Deus tão grande, tão especial, tão maravilhoso, que nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor, pois nós sabemos que nas narrativas bíblicas, lá desde o Velho Testamento, Abel, que cuidava de ovelhas, a morte dele marca o começo de uma analogia notável que se revela em todas as páginas do Antigo Testamento, seguindo na realidade com o Cordeiro da Páscoa, a lei dada por Moisés, os sacrifícios do Antigo Testamento, os quais incluíam um cordeiro macho e sem defeito. E ali havia realmente algo muito simbólico, era algo simbolicamente depositado, né, o pecado para fazer a expiação. E nós vemos com o batismo de Jesus Cristo por João Batista que ele é chamado Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Das 32 vezes em que o termo Cordeiro nós vemos no Novo Testamento, 27 estão detalhadas, mencionados, né? São mencionadas essas vezes no Apocalipse, como um dos nomes do Filho de Deus. Quando Cristo glorificado aparece a João na ilha de Patmos, quando João ele foi exilado, e ele teve a grande revelação do Apocalipse, o João ele viu o rosto de Jesus, que era como o sol que resplandecia em seu eterno esplendor. E a luminosidade era muito forte, era muito grande, era uma luz ofuscante. E quando João ele é transportado ao céu nessa visão, ele contemplou o Cristo glorificado. E mesmo assim ele é descrito como o Cordeiro. Aqui nós vemos em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 6, e eu olhei e estava no meio do trono
um dos querubins, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Vocês observem essa visão gloriosa que teve João aí sobre o Filho de Deus. A glória do Filho no céu se encontra realmente no fato dele ter se tornado o substituto dos pecadores, porque ali ele estava no meu lugar, ele estava no meu lugar. Ele pagou os nossos pecados, ele pagou a dívida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ao longo de toda a história do Velho Testamento, nós vemos realmente falando sobre Jesus Cristo, e no Novo Testamento nós vemos Jesus encarnado, Jesus cumprindo a sua missão, curando os enfermos, libertando os cativos do diabo, porque para isto ele se manifestou para destruir as obras do adversário. Há uma luta constante, uma guerra constante no mundo espiritual sobre o bem, entre o bem e o mal. Evidentemente a vitória é do nosso Deus, e Satanás ele tem uma força, um poder, mas é um poder limitado, não é todo o poder quem tem é o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus da glória, o Deus que é digno de louvor, o Deus que é digno de adoração. E no livro de Apocalipse, escrito por João, durante o seu exílio na ilha de Patmos, João, ele é um dos textos mais enigmáticos, é um texto muito simbólico, cheio de alegoria, cheio de ensinos, e com essas visões apocalípticas, as profecias que foram detalhadas para o final dos tempos, nós temos aí imagens de ensinamentos espirituais, imagens de visões, imagens do Cristo, e aqui no caso do capítulo 5, como o Cordeiro de Deus, Roseli, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, que foi morto desde a fundação do mundo. E em Apocalipse, no capítulo 21, vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse é o último livro da Bíblia, nós encontramos a seguinte expressão, é o versículo 11: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Aqui nós observamos a vitória final do povo de Deus, a vitória final da igreja, a vitória espiritual, e eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro, e aqui está falando sobre a Nova Jerusalém. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O versículo 11 diz: e tinha a glória de Deus, a glória do Senhor nosso Deus. Aqui, Apocalipse 12, Apocalipse 12, versículo 11, eu li lá o versículo não mencionado aqui, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Este versículo tem uma profunda alegoria, e este versículo curto, porém uma mensagem muito grande, uma mensagem muito profunda sobre a vitória espiritual, a importância do sacrifício de Cristo. Eles venceram pela palavra do testemunho, e eles venceram pelo sacrifício do Cordeiro, e nós observamos que eles venceram aqui. A primeira parte deste versículo nos leva para uma vitória espiritual, nos leva para nós contemplarmos a cruz, nós contemplarmos o sangue do Cordeiro, que é frequentemente citado na palavra do Senhor, associado ao sacrifício redentor, a redenção através do sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. E nós vemos aí que o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro, ele é digno de desatar os selos, porque ele foi morto, e Deus comprou
comprou através do sacrifício de Jesus, através da redenção, através da expiação, pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as terras. Portanto, a vitória sobre Satanás, aleluia, não é alcançada através de um esforço humano, através de um mérito humano, mas é alcançada pela cruz, pelo sacrifício da cruz. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário e chegará à sua derrota final. A Bíblia diz: ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, mas a palavra de Deus nos diz que venceram pela palavra do testemunho. E este versículo aqui fala o quê? Do testemunhar da fé em Cristo. Não apenas uma declaração através de palavras, mas uma declaração que nos leva a um estilo de vida, a um estilo de adoração, a um estilo de louvor, a um estilo diferente, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que eles não amaram as suas vidas até a morte. E nesta última parte do versículo, nós vemos a disposição dos cristãos a entregarem até as suas próprias vidas. Observamos que houve a perseguição dos primeiros cristãos e eles foram levados a cativeiro, eles foram decapitados, foram levados à arena romana, tentaram acabar com a marcha da igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor e nós temos tomado a nossa cruz diariamente. Cada dia nós renunciamos algo, mas nós servimos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, nos lembra de uma guerra espiritual, nos lembra de uma batalha espiritual. A vitória sobre Satanás e o mal está assegurada através do derramamento do sangue do Cordeiro, através do sacrifício de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós vemos em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. No primeiro versículo diz: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Louvado seja Deus. E eu quero mostrar aqui para você como é esse trono. Em Apocalipse capítulo 4: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem,
homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que estava sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas de diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são criadas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos falando aqui sobre a dignidade do Cordeiro de Deus. E quando o Apocalipse 5 e versículo 1 fala: vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, aqui nós vemos uma posição de destaque, uma posição de muita importância, uma posição de realeza, representava a bênção do primogênito. Nós vemos em Gênesis capítulo 48 e 13 ao 18, a posição de honra na presença do rei. 1 Reis 2 e 19, nós vemos a força vitoriosa. Nós vemos Isaías proclamando sobre a sabedoria, e na sua mão o poder para alongar vida. Na mão direita de Deus representa frequentemente o seu poder de proteção, o seu poder de resgatar o seu povo, o seu poder de governar, o seu poder de domínio. E por outro lado, na mão direita de Deus, nós vemos os castigos sobre os inimigos do povo de Deus. O rei escolhido para governar o seu povo é descrito como um anel do selo na mão direita. Isso nós vemos em Jeremias 22 e 4. A mão do juramento imutável de Deus. O juramento de Deus, que é um juramento de justiça, que é um juramento que não falha. Ei, sinta aí a presença de Deus nesta noite, porque aqui eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença daquele que fez o céu, que fez a terra. Digno é o Cordeiro de louvor e de adoração. Compartilha aí com outras pessoas. E estava escrito um livro por dentro e por fora, e selado com 7 selos. O livro seria um rolo, provavelmente o pergaminho, com palavras escritas nos 2 lados e selado com 7 selos. Mas o rolo do livro representa a vontade de Deus para ser executada. E Jeremias, ele escreveu em um rolo, um livro todo que Deus pretendia trazer o castigo para Israel. Mas nós vemos aí, queridos, este livro que ninguém podia ler, ninguém podia desatar os 7 selos. Em Apocalipse 5:2 diz: vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Depois, um anjo forte que proclamava em grande voz. E 3 vezes no Apocalipse, nós vemos um anjo forte aparecendo aí como um arauto de Deus, como um servo de Deus. E aqui nós vemos, aqui o papel deste mensageiro é perguntar: quem é digno de abrir o livro? Quem pode desatar os selos? E nós vemos aqui o foco no versículo 2. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Partilhe aí esta live, que está sendo uma bênção. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, para abrir o livro, nem olhar para ele. E o que acontecia? João, ele chorava muito. E diz aqui,
Aleluia! E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o selo, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quem é digno? O Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é digno de revelar e executar realmente a vontade de Deus? O próprio Cristo. E no versículo 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os 4 anciãos, um cordeiro, como que havia sido morto. Aleluia! E João caiu aí com a presença de Deus, e em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 17, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele é o Cordeiro, digno de adoração, digno de louvor, cheio de majestade, cheio de glória. E ele está aqui nesta noite, dizendo para mim e dizendo para ti: não temas, que eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Aleluia! Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. E o versículo 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Sabemos que Deus poderia ter apresentado uma resposta imediata, mas ele primeiro deixa João e os seus leitores numa situação assim de muito desespero, porque não havia ninguém. E se dependesse dos homens, ou até mesmo dos anjos dos céus, a vontade de Deus não seria cumprida. Eles não acharam ninguém. Mas esse trecho nós vemos aqui, queridos, e nós vamos entendendo o propósito de Deus, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Quando Adão e Eva desobedeceram, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a comunhão com o Senhor. E aleluia! E poderiam ter enviado Jesus para já oferecer o perdão pelos pecados e restaurar a comunhão com eles. Mas Deus deixou o desenrolar de toda a história. Deus deixou que as coisas acontecessem. Os patriarcas, eles não alcançaram a perfeição. Os sacrifícios do Velho Testamento não foram perfeitos para trazer a salvação completa para o homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas agora nós observamos quem nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele disse: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia! Mas aí ele lembrou-se de Jesus. Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebe aí a palavra de Deus. E eu chorava muito porque ninguém foi digno, ninguém estava ali para abrir o livro. Ninguém. Eu chorava muito e João estava sem esperança. João estava muito preocupado. Confiava tanto em Deus, mas naquele momento ele ficou desesperado. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nesse momento que João está desesperado, que João está preocupado, aqui no versículo 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aqui nós temos, esta vez, é um dos anciãos que fala a João. Ele recebe um consolo, ele recebe uma palavra de esperança. Jesus é o leão da tribo de Judá.
O leão é um animal forte, é um animal dominador, que representa o poder. É citado muitas vezes na Bíblia para representar o poder destrutivo que despedaça o inimigo. Mas representa a coragem daquele que diante Alaichou, radiorasto como navrasubria, diante de canto e révia, ribianto rai, eu reblaio e tesnubrian devia. Estou sentindo aqui a presença do Deus Todo-Poderoso e eu quero que você também sinta a presença do Cordeiro de Deus, porque representa este leão da tribo de Judá, representa a coragem daquele que está sentindo-se em desespero, sentindo-se fraco, e não há dúvida que Jesus, o Cordeiro de Deus, descendente legítimo de Davi, seja o leão de Judá, que venceu a raiz de Jessé, as imagens de poder, as imagens de realeza que envolvem esta linhagem davídica, que envolvem esta linhagem real. Isaías, no capítulo 11, ele profetiza sobre esse renovo, sobre esse rebento que trouxe esperança, que surge da raiz de Jessé. Andes neichou, rihe vasnubria, ribiacanderra vasnubricai, rebiasnevia. Eu sinto aqui o poder do Espírito Santo, consolando corações aí que estão feridos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui nós vemos o grande destaque de Jesus, o vencedor, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele é digno, porque ele venceu, porque ele é digno, porque ele se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no altar da eternidade. Ele deu a sua vida por nós, aleluia, e ele não ficou na tumba fria, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a maior vitória do cristianismo não foi a morte de Jesus. A morte foi apenas um começo ali, o seu ministério, o começo da sua encarnação, e a morte na cruz, a redenção, a expiação, mas ele ressuscitou, aleluia, e ele venceu para abrir o livro e com seus selos. Aqui nós vemos Jesus sendo destacado entre todos os outros no céu, na terra, debaixo da terra, porque ele é digno, porque ele venceu a Anderebianaivia. E eu te digo nesta noite, qual é o teu problema? Aleluia, não é nada diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Boa noite, vamos orar sim. E ele venceu, e o que destaca Jesus dentre todos realmente é a sua vitória. Ele é digno, ele seria impossível exagerar o valor do sacrifício de Jesus, ou o tamanho da sua vitória, a sua morte e a sua ressurreição, o que ele enfrentou, os algozes, as chicotadas, os cravos nos pés, nas mãos, a coroa de espinho. Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentir aí a presença do Deus Todo-Poderoso? Gente, porque eu estou aqui com vontade de saltar, com vontade de pular. Aleluia! Venceu para abrir o selo e desatar os livros. Versículo 6 de Apocalipse 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Vi no meio do trono. A posição aí do leão. Superioridade. Exaltação. Ele está no meio do trono. No meio dos seres viventes. Assim os anciãos estariam entre João e o leão, explicando porque um deles lhe falou agora. Olha, João, vê aqui um cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia.
um cordeiro como tendo sido morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros, eles foram usados como rituais, eles foram usados como sacrifício. Lá no Velho Testamento, serviu para livrar os israelitas da morte e permitir a saída do Egito. Mas no Novo Testamento, Jesus, o Cordeiro Pascal, ele entregou a sua vida por minha vida. Enquanto o leão ruge e despedaça os seus inimigos, o cordeiro foi levado como matadouro, mudo, para o matadouro, como ovelha muda. Aqui nós vemos em Isaías, no capítulo 53. Vai tomando posse desta palavra aí, porque eu estou pregando com muita autoridade, com muita unção, sentindo muito a presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 53 diz assim, ó: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Exalta o nome do Senhor. 7 chifres. Às vezes, no livro que encontramos figuras como chifres, serão os inimigos de Deus, mas aqui o cordeiro tem 7 chifres. Como já observamos, esse cordeiro, que é o grande vencedor, ele tem poder para derrotar todos os seus inimigos. E prepare-se, Satanás, que a tua hora está chegando. O fim dele está chegando. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que vê tudo. Aí nós vemos a ênfase da onisciência. Ele vê todas as coisas. O que é que aconteceu? Versículo 7. Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Completa, exclusivamente qualificado, porque ele é digno. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos. Um dia se prostrarão. Quando tomou o livro, o que é que aconteceu aí? Adoração. 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 Jesus é o único que recebe adoração. O Cordeiro vencedor, digno de honra e digno de louvor. E no versículo 9, diz aqui que tendo harpas, e cada um deles tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. As nossas orações são comparadas como incenso. E tendo cada um deles harpa e taças cheias de ouro e cheias de incenso, que são as orações do santo. E aqui num trecho cheio de símbolos baseados no Velho Testamento, nós encontramos harpas usadas para o louvor, usadas para a adoração, e nós usamos o incenso, que fazia parte do serviço de adoração.
O significado do incenso é explicado que são as orações dos santos. A minha oração, a tua oração, que sobe diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E o que acontecia? Eles adoravam, eles entoavam um cântico. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, de todas as raças. E eles entoavam um novo cântico. Aleluia! O louvor do capítulo 4 ele foi dirigido ao Pai. No capítulo 5 é o Cordeiro que recebe a adoração. Porque foste morto para Deus, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as raças, de todas as nações e de todas as línguas. Queridos, vocês vejam que o trono aí de Deus, os seres viventes, os milhões de seres louvando a Deus. João logo percebeu aí o movimento das hostes celestiais, como eles estavam participando, como os seres viventes adoravam, como os anciãos adoravam, como milhões de pessoas, né, milhões de seres davam honra, davam louvor. Evidentemente, João vendo essa grande visão, ele fica emocionado, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. Ando e revasuite revasnaitio como narraste. Rubiantre plasto como replas não me cantarabasno. Demenerrastuite refasubria. São os mistérios de Deus sendo derramados sobre nós. Então, meus queridos, o que é que nós devemos fazer nesta noite? É entender que o Cordeiro é digno, é entender que ele merece toda a nossa adoração, merece todo o louvor. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E neste momento eu sinto assim a presença de Deus tomando a minha vida. Evidentemente você também aí está sentindo a presença de Deus. Se você está sentindo a presença de Deus, coloca coraçãozinho aí, coloca aí: sim, eu estou sentindo a presença de Deus. E eu vou orar neste momento e vou profetizar cura, profetizar restauração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pregamos aqui, ó Pai, sobre a Tua palavra. Nós pregamos, ó Deus, sobre a dignidade do Cordeiro de Deus, e nós te adoramos, nós te entronizamos, nós te damos louvores, nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo, e que esta live, ó Deus, realmente faça algo no coração desta vida que está desesperada, desta vida que está angustiada, desta vida que precisa do Senhor neste momento, precisa de cura, precisa de restauração, precisa de salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí a glória do Senhor. Recebe a palavra de alívio. Recebe a palavra de autoridade. Recebe a palavra de compaixão. Recebe a palavra de esperança. Aleluia! Porque o Cordeiro está aqui dizendo para você: não temas. Amém? Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amanhã pela manhã, lá pelas 9 da manhã, nós estaremos fazendo uma live. A paz do Senhor.